Bom, vamos lá para alguns exercícios. Vamos, por exemplo, fatorar o número 80. O que é fatorar? É escrever um número num produto de fatores, né? Eu poderia escrever o 80, por exemplo, numa soma de parcelas, né? Por exemplo, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 8 vezes, entendeu? Ou então 10 mais 10 mais 10 mais 50. É uma maneira de escrever o 80, né? Só que eu quero escrever num produto de fatores. Quando eu falo produto de fatores, eu estou dizendo que eu quero escrever o 80 em forma de multiplicação, entendeu? Números que multiplicados deem 80. Só que esses números têm que ser números primos, tá? E a gente vai fazer isso, né, através da decomposição em fatores primos. Então a gente vai pegar o 80, vai escrever o 80, vai colocar um risco aqui do lado e vai se perguntar: 80 divide por 2? Sim. Por quê? Porque ele é par. Termina em 0, é par, divide por 2. A divisão por 2 é a mais fácil que tem, né? É só você ver a metade de 80. Então, metade de 80, 80 dividido por 2 é 40. 40 é par, divide por 2. 40 dividido por 2, 20. 20 divide por 2? Sim, porque é par. 20 dividido por 2, metade de 20, é 10. 10 também é par, também divide por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 divide por 2? Não. Divide por 3? Não. Divide por 5? Sim. Ele é primo, né? Só divide por ele mesmo. Deu 1, olha. Chegou no 1, sempre vai acabar no 1, tá? Porque o último número aqui, né? Ele sempre vai ser um número primo. O número primo vai dividir por ele mesmo. E uma divisão de um número por ele mesmo sempre vai dar 1, tá? Chegou no 1, acabou a fatoração. Se não chegou no 1, é porque não acabou. Você tem que continuar dividindo, tá? E aí, como que eu vou escrever o 80, né? Eu vou colocar, olha, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, são 4 fatores 2 vezes 5. Aí, eu posso escrever, né, essa fatoração aqui em forma de potência, né? Já que o 2 ele multiplica por ele mesmo 4 vezes, então esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever 2 elevado à quarta potência vezes o 5, olha, e aí fica assim. Vamos para outro exemplo. Quanto mais exemplos a gente vê, mais a gente vai entendendo, né? Então, vamos ver aqui a letra B, vamos ver outro número, 210. Então, já vou colocar aqui as duas formas que eu vou escrever o 210, né? Se houver duas formas. 210. Número par. Se é número par, eu divido por 2. Ah, mas eu tô vendo que termina em 0, posso dividir por 5? Pode, não tem problema. Mas eu prefiro dividir por 2. E aí, a metade de 210. Olha, uma coisa que acontece muito, né? Por exemplo, vamos supor um aluno assim, ele tem dificuldade com a divisão. Aí ele vai fazer a divisão. 210 ele vai dividir por 2. É assim que eu faço a conta, né? É assim que eu armo e faço a divisão. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para chegar no 2, 0. Aí o aluno abaixa o 1, né? É o correto. Aí o aluno chega e vê o que o 1 não dá para dividir por 2. O que alguns alunos fazem, né? Ele pega e abaixa o 0. Aí 10 dividido por 2, 5. Agora pensa na situação, né? Você tem 210 reais. Você vai dividir para duas pessoas. Você vai dar 15 reais para cada uma? Não pode, né? Então, toda vez que você abaixar um número, olha, dividir 2 por 2 deu 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Aí o que eu faço? Vou abaixar 1. Toda vez que eu abaixar um número aqui, eu tenho que colocar alguma coisa aqui embaixo da chave. Eu não posso abaixar um número e já abaixar o outro na sequência. Se eu abaixei o 1 e o 1 é menor do que o 2, eu tenho que colocar um 0 aqui. Aí depois eu abaixo o 0, entendeu? Eu não posso abaixar um número aqui. Ah, baixei um número, não dá para dividir, eu vou baixar o outro. Não posso, porque aí eu estaria abaixando 2 algarismos, né? De uma vez só. Não posso. Eu abaixei um algarismo, eu tenho que colocar alguma coisa na chave. Tá? Se eu abaixei, eu tento dividir. Se não der para dividir porque ele é menor, então eu ponho um 0. E aí o 10 dividido por 2 dá 5, olha.
Olha se não faz sentido agora, né? Você tem R$210, vai dar para 2 pessoas, você vai dar 105 para cada um. Imagina R$210, 2 notas de 100 e 2 notas de 5, né? Dá R$210. Então aqui deu 105. Aí vamos seguir. 105 divide por 2? Não, né? Por que não? Porque 105 é ímpar. Então eu vou tentar ver por 3. Será que 105 divide por 3? Qual é a regrinha para a gente ver se divide por 3? Eu somo os algarismos. Então 1 mais 0 mais 5 dá 6. 6 divide por 3. Então é múltiplo de 3, né? Então ele divide por 3. Então olha, 105 dividido por 3. Pego 10, divide por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 10, 1. Abaixo 5, ficou 15. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, 0. Deu exata conta. Então, 105 dividido por 3, 35. Aí, gente, olha, uma coisa aqui. Eu comecei dividindo por 2. Se eu cheguei no número ímpar, a partir daqui para frente não vai mais dar por 2, entendeu? Então, nunca mais vai dar por 2 aqui. Aí dividi o 105 por 3. Eu vou ver o 35. Dá por 3? Né? 35, somando os algarismos, 3 mais 5, dá 8. O 8 não tem na tabuada do 3. Então, quer dizer que o 35 não dá por 3. E aí, todos os outros números que vierem depois não vão dar por 3 mais. Entendeu? Por isso que a gente vai subindo. Por isso que eu prefiro começar dividindo por 2, depois tento por 3, depois por 5, depois por 7, se não der por 11, por 13, né? E por aí vai. Sempre números primos, tá? Então o 35 não dá. E de fato, né, se a gente pensar na tabuada do 3, olha, vai até o 30. Aí depois 30 mais 3, 33. Mais 3, 36. Não tem 35. Mas o 35 é um número que termina com 5. Se termina em 5, quer dizer que é múltiplo de 5, dá para dividir por 5. E aí, né, 35 dividido por 5, vai lá na tabuada do 5, vê quantas vezes o 5 cabe no 35. Então, olha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 7. 7 vezes. Então, 35 dividido por 5 dá 7. E o 7 é um número primo, lembra? Ele só divide por 7. E aí deu 1 aqui no final, tá vendo? Então, olha, 210 dividido por 2, 105. 105 dividido por 3, 35. 35 dividido por 5, 7. 7 dividido por 7, 1. O resultado aqui, então, vai ser 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Não dá para escrever numa maneira mais simplificada do que essa, né? Em forma de potência, porque não tem um fator aqui que repete, certo? Então, a forma de escrever, né, o 210 em forma fatorada no produto de fatores é essa daqui, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, certo? Vamos para outro exemplo aqui. Vamos aqui para o 196. 196, número par. Então já começa dividindo por 2. Na minha opinião, é a divisão mais fácil que tem, né? Mas vamos supor, 196 eu vou dividir por 2. Gente, olha, vê se vocês pegam aqui. Eu consigo fazer essa divisão, olha, de duas maneiras, né? Ou eu faço assim, né? Que é o jeito que a gente aprende, né? Você faz 19 dividido por 2, né? Quantas vezes o 2 cabe no 19? 9 vezes. 9 vezes 2, 18. Para chegar no 19, 1. Aí abaixo 6. Ficou 16. 16 por 2, 8. 8 vezes 2, 16. Para 16, 0. Dá 98. Essa conta eu posso fazer aqui também. Olha aqui para você ver, olha. 19 dividido por 2. O resultado é 9 e sobra 1, não sobra? Esse 1 que sobrou, eu junto com um 6. Fica 16. Que é a mesma coisa que ficou aqui, tá vendo? Quando você abaixou o 6, ficou 16, né? Sobrou 1, abaixou o 6. É como se fosse aqui, olha. Esse 1 que sobrou, eu coloco aqui na frente do 6, que, né, abaixaria. E aí eu faço 16 dividido por 2, dá 8. Vou fazer de novo desse jeito, olha. 98, número par, divide por 2. Olha aqui, ó.
9, pego só o 9 e divide por 2. Dá 4, não dá? E não sobra 1? 9 dividido por 2 dá 4 e sobra 1. Esse 1 que sobra, eu junto com 8, ficou 18. 18 dividido por 2, 9. Agora, se você achou complicado desse jeito que eu fiz, continua fazendo do jeito que você sabe, do jeito que você acha mais fácil, tá? Aí chegou no 49. 49 divide por 2? Não. Por quê? Porque é ímpar. Divide por 3? Deixa eu ver se divide por 3. Eu vou somar os algarismos. 4 mais 9 dá 13. 13 é múltiplo de 3? Tem na tabuada do 3? Não. Então, 49 não divide por 3. Vou tentar ver por 5. 49 divide por 5? Só divide por 5 se termina em 0 ou 5. Então, 49 não divide por 5. Aí, vou tentar ver por 7. Tabuada do 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Olha o 49 na tabuada do 7. Quando você começar a fazer mais exercícios, você vai ver que chegar no 49, você já coloca um 7 aqui. Entendeu? E 49 dividido por 7 dá 7. Divide por 7 e dá 1. Né? Chegou no 1, acabou a fatoração. Então, o 196, ele vai ser escrito, né, na forma fatorada dele, 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7, certo? Ó, 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. E aí, esse 2 vezes 2, eu coloco 2 ao quadrado, vezes, e o 7 vezes 7, 7 ao quadrado. 7 elevado a 2, né? Então, essa é a forma fatorada do 196. Vamos ver mais um aqui. Mais um aqui, deixa eu ver. 220. Número par, divide por 2. Olha aqui pra você ver daquele jeito, ó. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Não sobra nada, tá vendo? 0 dividido por 2, 0. Olha se não faz sentido, né? 220 dividido por 2, metade de 220, 110, tá? Eu poderia até ver assim, 22, qual a metade de 22? 11. Né? Então, metade de 220, 110. 110, número par, divide por 2. Olha aqui pra você ver, ó, vou tentar fazer daquele jeito de novo, vê se você entende. Olha, junta os dois uns, né? Ficou 11. 11 dividido por 2. Sempre que o número ímpar divide por 2, vai sobrar 1, né? Se você tem 11 alunos e vai formar duplas, quantas duplas você forma? Você forma 5 duplas e não sobra um aluno? Fica um sobrando. Esse 1 que sobrou, eu junto com o 0 aqui, ó, ficou 10. 10 dividido por 2, 5. 55 divide por 2? Não, né? É ímpar, não divide por 2. Divide por 3? Deixa eu ver aqui se divide por 3, professor. Vou somar os algarismos. 5 mais 5 dá 10. 10 tem na tabuada do 3? Não. Então não divide por 3. Lembrando que essa regrinha da soma dos algarismos só serve para a tabuada do 3, tá? E do 9 também, mas não é o caso, né? Aí, beleza. Vi por 2, por 3 não deu. Vou tentar por 5. Ah, ele termina em 5, então dá por 5, né? 55 dividido por 5. Olha, 50 dividido por 5 é 10, né? Então 55 é 11. Aí cheguei no 11. O 11 é um número primo, né? É aquilo que eu tinha falado. Se chegou no número ímpar, ele não vai dar mais para dividir por 2. Se não deu por 3, então ele não vai dar mais por 3. Aí aqui eu tentei por 5. Então, o 11 não divide por 5, ele termina em 1. Para ser por 5, tem que terminar em 0 ou 5, né? Aí eu vou tentar por 7. 11 não divide por 7. Tabuada do 7. 7 já vai para o 14. Então, não tem 11. E aí, o próximo número primo que eu tenho é o 11. Então, chegou no 11, você já divide por 11, tá? E aí dá 1, né? Então, o 220, escrito na forma fatorada, vai ser a multiplicação desses fatores aqui que deram do lado direito da linha aqui, olha. 220, então, vai ser 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. Que escrevendo numa forma mais simplificada, esse 2 vezes 2 eu posso colocar 2 ao quadrado, vezes 5 vezes 11. Então, essa daqui é a forma
mais simplificada de escrever o 220, né, num produto de fatores, tá certo? Bom, gente, eu espero que com esses 4 exemplos aí vocês consigam entender, né, que a gente vai sempre dividindo até chegar lá no 1, e aí sempre por números primos. Não divida por 4, não divida por 9, tá? Só números primos. E os primeiros números primos, eu vou fazer um outro vídeo do crivo de Eratóstenes para a gente ver quais são os números primos de 1 a 100, tá certo? Vou fazer um outro para não ficar muito longo esse daqui, tá? Então, um abraço aí, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Até logo.